Para fazer essa nécessaire, nós vamos ter 4 partes de molde, 2 da parte da frente e 2 da parte das costas. E essas 2 das costas, nós vamos fazer a união do molde nessa área cinza. Você vai seguir as instruções que estão no arquivo de molde. E então, a gente vai ficar com o molde das costas inteiro, dessa forma aqui. As 2 partes da frente não devem ser unidas, são 2 partes separadas que nós vamos cortar em tecidos diferentes. Você vai notar que nessa parte tem um dentinho no molde, então você precisa prestar atenção para cortar o molde bem certinho. Com este molde das costas, eu vou cortar uma vez no tecido principal. Nesse caso aqui eu optei por utilizar o tecido de cor lisa, uma vez no tecido principal estruturado. Esse tecido aqui é um linho que já vem estruturado numa lona. Se você fizer com tricoline, você pode estruturar com o estruturador da sua preferência, pode usar manta, não tem problema nenhum. E também no molde das costas eu vou cortar 2 vezes no forro. Aqui eu vou usar um forro impermeável. Esse aqui é o nylon plastificado, ele tem uma leve estrutura porque ele tem um plástico aqui na parte de trás. E novamente, você pode usar o forro da sua preferência, inclusive tricoline se você preferir. Os moldes da parte da frente, você vai fazer um em cada tecido, vai caprichar no risco e no corte do tecido, porque a gente precisa ter esses dentinhos do molde bem marcados, bem certinhos. Então, aqui no molde tem especificado, eu vou fazer esse lado que tem os dentinhos, o meu tecido estampado. Aqui eu tenho tricoline 100% algodão e eu estruturei fazendo a dublagem com uma sarja. Aqui na descrição eu deixei o link de 2 vídeos do Instagram, onde eu ensino 2 formas de fazer a dublagem do tecido. Mas vou repetir, você pode fazer com o estruturador da sua preferência. Aqui eu quero dar uma dica para você que, embora o molde, a gente tem a tendência de posicionar o molde no tecido dessa forma, deixando esta parte reta, o posicionamento correto para riscar o tecido e cortar é desta forma. Você vai alinhar essa parte e essa parte, que são as partes retas do molde. Aqui a gente está na diagonal, mais ou menos na posição de viés do tecido. Então, se a sua estampa é uma estampa que tem alinhamento, atente-se para isso, senão no momento de montar a peça, você vai ficar com a sua estampa torta, se você cortar dessa forma aqui. Risque nessa posição para manter a sua estampa de forma correta. E essa parte, eu optei por esse tecido, que é o linho já estruturado na lona. E da mesma maneira, o fio do tecido está aqui nesse sentido. Então, sempre faço o alinhamento por essa parte de baixo e essa parte de cima, para ficar bem retinho. Nós vamos precisar também de 2 pedaços de tecido para fazer aquele tirante na finalização do zíper. Eu estou usando tricoline sem estrutura, com a medida de 8 por 7. Esse aqui a gente vai trabalhar nele depois. Vou usar também um zíper número 5. Precisa ser uma medida que abrace toda essa volta aqui da peça e fique com um pouco de sobra. Aqui eu cortei com 54 centímetros. E vou utilizar 2 cursores. Um deles é onde eu vou prender o puxador com a corujinha. Vamos começar unindo essas 2 partes da frente. E aqui você precisa caprichar para que a união fique perfeita. Se você colocar um tecido do lado do outro, você vai ver que forma um dentinho aqui em cima, forma um dentinho aqui embaixo. Nós vamos colocar direito com direito e você vai alinhar o dentinho aqui na parte de baixo, bem retinho. E você vai conferir que aqui na parte de cima também vai ficar alinhado. Só essa parte do dentinho é que vai ficar alinhada, o restante não. Nós vamos fazer a costura seguindo esse alinhamento de onde termina o dentinho. Formou esse encontro, esse biquinho aqui, é aqui onde a gente vai passar a costura. Aqui na parte de cima vai terminar também exatamente no biquinho do dente. Eu recomendo, inclusive, que você passe um traço para fazer essa costura em cima da linha. Aqui a margem de costura é de meio centímetro. Porém, se você for seguir o calcador da máquina,
pode ser que não dê exatamente nesse encontro do dentinho e precisa ser costurado em cima desse alinhamento dos dentinhos. Então, é melhor que você passe esse traço e costure em cima da linha. Aqui, como eu estou usando um tecido mais estruturado, ele fica mais encorpado, no sentido de ficar mais durinho, eu vou costurar com a linha de nylon 60, que é a linha utilizada para costurar sintético. Por quê? Porque é uma linha bem mais resistente do que a linha comum de poliéster, e quanto mais rígido o material, mais eu preciso que seja uma linha resistente. Se você estiver fazendo a sua peça com tricoline e manta, você pode costurar com a linha de poliéster, linha comum, que não vai ter problema. Então, nós vamos passar essa costura e depois a gente vai checar se ficou realmente tudo certinho. Aqui eu estou usando a agulha número 14. De início, não tem necessidade de aumentar o calibre da agulha, mas é possível que depois, quando a gente for unir as partes, eu precise trocar para uma agulha mais grossa. Quanto maior as camadas de tecido, maior deve ser o calibre da agulha. Vou usar o ponto número 3 e vou iniciar com o retrocesso. Finalizo com o retrocesso. Agora aqui a gente vai checar se ficou bem certinha essa costura no lugar certo. Quando a gente abre, precisa dar continuidade, um tecido com o outro. Ó, tem que ficar retinho. Aqui a parte de baixo, essa parte tem que ficar reta e continuada na união dos tecidos. Aqui em cima, a mesma coisa. A continuação tem que ficar bem retinha, bem certinha. Se estiver formando dente depois de costurado, é porque você costurou fora do alinhamento do encontro dos dentinhos. Aí você desmancha e faz a costura de novo. Aqui eu vou abrir essa costura e eu vou passar um pesponto de acabamento em cada lado dessa costura para assentar essa sobra aqui de trás. Passei a ferro porque isso vai facilitar no momento da costura. Esse biquinho que ficou aqui embaixo, a gente pode cortar. Eu vou fazer essa costura com meio pezinho de máquina. E um ponto número 3,5. Aqui atrás fica bem presinho e o pesponto dá um acabamento bem bonito. Depois de fazer essa união, a gente tem então essa parte da frente do mesmo tamanho da parte das costas. Nós vamos agora costurar o zíper. Como nós vamos costurar de forma separada, a parte da frente e a parte de trás, eu já vou destacar esse zíper. Nós vamos colocar direito com direito, os dentinhos para o lado de dentro da peça, borda do zíper com a borda do tecido. Nós vamos deixar uma sobra aqui e nós vamos alinhar com o tecido principal e vamos fazer todo esse contorno costurando até chegar aqui desse outro lado. A margem de costura desse zíper vai ser uma margem de meio centímetro. Porém, aqui eu vou passar apenas uma costura de segurança, porque essa costura de meio centímetro eu vou fazer quando eu colocar o forro junto. Então, primeiro eu vou passar essa costura de segurança. É importante você alinhar bem certinho borda com borda. E aqui na curva, você vem também alinhando. Você pode fazer uso de um alicatinho para ir segurando o zíper borda com borda. Vem devagar. Vem ajeitando, borda com borda, arredondando e vem costurando. Aqui nessa curva a mesma coisa. E termino com o retrocesso. A costura fica assim, essa parte do zíper fica levantada assim mesmo, é normal. E agora a gente vai repetir esse processo na parte das costas com a outra parte do zíper. Com o zíper costurado, então agora eu vou unir essa parte do fundo. Vou colocar direito com direito e vou passar uma costura com um pé de máquina, a margem é de meio centímetro, fechando o fundo com retrocesso no início e no final. Assim, vou abrir e do mesmo jeito que eu fiz nessa parte, eu vou abrir a costura, assentar bem e passar o pesponto dos dois lados aqui por fora. Prontinho, pespontos passados, essa parte aqui bem presa.
Aqui no forro, eu vou primeiro unir o fundo, para depois costurar a parte do zíper. Aqui eu só vou posicionar direito com direito a parte do fundo e fazer a costura com um pé de máquina, margem de meio centímetro, retrocesso no início e no final. Costura feita, eu vou abrir a costura e passar o pesponto um de cada lado, igual eu fiz do tecido principal. Pesponto passado, então agora vamos costurar direito com direito o forro com o tecido principal. Nós vamos alinhar aqui pela borda do zíper e aqui a parte da caixinha de leite tem que se encaixar bem direitinho. E eu vou prender com clips para garantir que não saia do lugar. Aqui nessa parte da curva, toma cuidado para não formar preguinha, então você estica bem, assenta o zíper lá para dentro, prende tudo, por enquanto só desse lado. E eu gosto de costurar por esse lado onde eu já costurei. Principalmente porque esse lado aqui é plástico e é mais fácil de sair do lugar na hora da costura. Então eu vou costurar agora com um pé de máquina, margem de meio centímetro. Vou dar retrocesso no início e no final. Venho sempre colocando o dedo aqui, sentindo a cremalheira do zíper, para me certificar de que ela tá lá para dentro e não vai formar prega. Ó, tô sentindo aqui a cremalheira. Vou fazendo essa curva com um pé de máquina. Costura definitiva feita desse lado, eu vou repetir todo o processo desse outro lado. Antes de desvirar, você pode dar uma olhadinha aqui pela abertura da caixinha de leite, se tá tudo em ordem, se não formou preguinha na curva. Ó, você consegue desvirar e olhar que eu tô vendo que tem uma leve preguinha no meu zíper. Então, eu vou desmanchar essa parte, só essa partezinha aqui, e vou costurar esticando melhor o meu zíper lá por dentro. Só esse pedacinho. Estica bem o zíper e eu vou refazer essa parte com mais cuidado. Depois de refazer, eu olho novamente, ver se ficou direitinho, para poder desvirar. Aqui, como eu tô usando um forro que ele é plástico, na parte da curva, eu vou tirar um pouquinho o excesso, só do forro, para que a curva modele melhor. E toda a costura de fechamento, eu não dei essa dica no início, mas eu vou dar agora. Toda costura de fechamento com a linha de nylon 60, a gente precisa queimar as pontinhas, mesmo dando retrocesso, para ela não soltar. Agora nós vamos desvirar por um desses lados da caixinha de leite. Aqui, por ser material plástico no forro, eu posso jogar aqui um calor do secador de cabelo para ficar mais maleável e ficar mais fácil de ajustar aqui as costuras, esticando bem. Depois de esticar bem as costuras, se você estiver fazendo a sua peça toda em tecido, você pode passar para ajudar a assentar as costuras no lugar. E aí agora a gente vai passar um pesponto de acabamento em toda essa volta, nos dois lados. Estico bem. Eu tô fazendo um pesponto com meio pezinho de máquina. Agora, antes de passar o cursor, nós vamos preparar os tirantes finalizadores ali do zíper. Então, eu tenho 8 por 7. Essa medida de 7 é a medida do comprimento. Então, na medida de 8, eu vou dobrar o meio, ficando com 4 centímetros. Vou fazer uma dobra como se fosse um viés. E vou dobrar as bordas para o centro, vincar e dobrar novamente. Vou passar ferro para ficar bem vincado nos dois tecidos. Vai ficar com a medida final de 2 por 7. Eu vou passar o pesponto de acabamento dos dois lados. Dessa forma. Antes de colocar o cursor no zíper, eu vou passar uma costurinha de segurança para prender essa parte da caixinha de leite, forro com o tecido principal. Facilita no processo. Agora sim, eu vou colocar o cursor já deixando o forro para fora. Eu vou fechar, como se eu fosse fechar a caixinha de leite. Posso prender aqui com clips, esse lado também. A medida aqui vai bater direitinho e agora eu vou virar para cá. Posso acertar a ponta do zíper. Se a ponta estiver desalinhada, você pode cortar e acertar. E agora eu vou inserir o cursor desse lado. Vou puxar esse cursor até chegar do outro lado.
bem pertinho da outra ponta. E aqui eu vou colocar o outro cursor. Prontinho. Se você ficar com dúvida se o seu cursor ficou colocado bem certinho, você pode até deixar a peça para o lado direito, colocar o cursor para o lado direito, checar. Eu vou até virar aqui para a gente ver. E aí você confere se tá tudo direitinho, se não tá torcida a peça. Eu vou abrir novamente para voltar para o avesso, para a gente fechar as caixinhas de leite. Segure a ponta do zíper para não soltar o cursor. Posicione o meio do zíper com o meio do fundo. E aqui você vai colocar o tirante bem no meio. Se você achar mais fácil, você pode primeiro posicionar o tirante, passar uma costurinha aqui e depois costurar o restante. Estica bem com o dedo aqui nesses cantinhos para não formar prega no tecido. E vou passar uma costura com um pé de máquina, margem de meio centímetro. Depois de costurar, eu corto a sobra de zíper, queimo com o isqueiro, queimo também as pontinhas da linha. E agora eu vou fazer o acabamento com um pedacinho de viés. Aqui eu vou usar o viés de gorgurão, pode ser também o viés boneon ou o viés da sua preferência. Vou dobrar as pontinhas para dentro. E é só costurar com a mesma margem de meio centímetro. Acabamento costurado, vou queimar as pontinhas da linha. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Nesse momento da costura, eu já estou com a agulha número 18, por causa da quantidade de camadas que eu vou costurar aqui, principalmente porque depois eu vou costurar o viés ainda por cima. Então, isso vai depender do material que você está utilizando, do estruturador que você está utilizando. Com os dois lados costurados, a gente vai abrir e desvirar a necessaire. Necessaire pronta. E agora é que eu vou pendurar o meu pingente de corujinha, bem fofinho, para dar um charme nessa peça.